Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e destaca para você a história de um aposentado que modificou a estrutura da casa para reaproveitar a água da chuva. Um ano após a obrigatoriedade, o que pensam os alunos e também os avaliadores de autoescola sobre o uso de simuladores. No Espaço Cultural, conheço o trabalho do DJ Márcio Mirail. Mudanças climáticas, justamente elas que se intensificam a cada ano, a cada década, estão fazendo com que nossas referências para saber qual roupa usar, para não passar frio ou calor, vem se perdendo a cada estação. Você já se deu conta disso? Faz frio no verão de Santa Maria, inverno de temperaturas altas no centro do estado, manhã ensolarada, temporal no meio da tarde, 30 graus em pleno julho no Rio Grande do Sul. Nem os mais experientes conseguem explicar tantas mudanças do tempo. Hoje tu sai de casaco, lá de bota, de jaqueta, um cachecol, um chapeuzinho quente. À tarde o clima já muda, então poxa, mas e agora? Tu sai de casa encasacada, ao meio-dia tu tá de manga curta e à tardinha tu tá com casaco de novo. Então tu nunca sabe como tu vai sair. Às vezes tu passa calor, às vezes tu passa frio. O que tu acha da mudança climática? Olha, eu não gosto muito porque eu fico bem indecisa em escolher minha roupa, eu não consigo um dia antes, eu tenho que olhar para decidir no momento e às vezes eu erro. Antigamente bastava olhar para o céu para prever qual seria a temperatura no outro dia. E hoje? Será que ainda dá para confiar nos sinais da natureza antes de pegar um casaco? As principais mudanças climáticas são as variações, as oscilações em termos de temperatura, alguma dificuldade em termos de precipitação, enchentes demasiadas, secas, mesmo até o aumento de tornado em algumas áreas do planeta. Em abril, o estado de Santa Catarina foi atingido por um tornado causando danos humanos e materiais. Segundo meteorologistas, as mudanças climáticas contribuem para potencializar esse tipo de fenômeno. Nós em Santa Maria estamos sujeitos a essas alterações com relação à distribuição da chuva. Alguns períodos mais intensos, mais demorado de precipitação ou de estiagem, e também estamos sujeitos à questão dos tornados, já que nós estamos no eixo, no caminho deles quando avançam as frentes frias em nossa região, especialmente em época de inverno, início de inverno. Para mudar esse prognóstico é necessário reduzir a emissão de gases de efeito estufa, antes que seja tarde demais. O efeito estufa ele é um processo natural, que tem os gases que compõem a atmosfera e que eles protegem a Terra dessas alterações demasiadamente de temperatura. Entretanto, com as ações humanas antrópicas, queima de combustíveis fósseis, queima de vegetação e outras coisas, tem aumentado a presença dos gases na atmosfera, especialmente gás carbônico e gás metano. E essa quantidade de gás em maior volume tem absorvido o calor e aí gera o aquecimento global. As sugestões que muita gente diz e que eu também recomendo é controlar, evitar, reduzir o consumo de energia, o desperdício de energia, reduzir o consumo, de modo geral, mudar um pouco o processo de produção do sistema atual, que ele é danoso ao meio ambiente. Durante toda a semana, o Jornal da Unifra mostrou iniciativas sustentáveis que podem colaborar com o ecossistema. Pesquisa ambiental, descarte consciente do lixo, preservação das árvores e da água, as influências das mudanças climáticas. Ainda há muito o que falar, muito mais ainda a fazer. Aliás, o que você tem feito para evitar que todos esses problemas acabem com a vida no nosso planeta? Em 2015, a região sudeste do Brasil viveu momentos difíceis com a falta d'água. O nível do sistema Cantareiras, que abastece cerca de 5 milhões de pessoas em São Paulo, por exemplo, ficou abaixo do nível normal, atingindo a situação crítica este ano. Mas essa não é apenas uma realidade da região sudeste do país, não. Especialistas apontam uma redução nas fontes de recursos hídricos em todo o planeta. Então, é hora sim de todos fazerem algo para garantir água potável em quantidade suficiente ao nosso abastecimento. E se você ainda não começou, preste atenção na história de um aposentado aqui de Santa Maria. Quem sabe ela sirva de inspiração para você. A chuva castigou os gaúchos nos últimos dias. Além de todos os problemas que foram citados nas mídias locais, até as tarefas mais comuns do dia a dia foram afetadas. Eu acho que para todos nós é muito desagradável, principalmente eu secar a roupa.
Para quem trabalha com transporte sobre duas rodas, restou apenas as encomendas e a redução nos pedidos e serviços em aproximadamente 50%. Passageiro, muito pouco, mas levar alguma coisa, comprar uma passagem, é pouca coisa. Se a chuva foi um problema nos últimos dias para todo o estado, nós vamos mostrar uma história agora para você em que a chuva se tornou solução. É a história do seu José, que investiu na captação de água da chuva há 10 anos. Seu José, conta pra gente quanto que vocês economizam mais ou menos por mês com essa água que vocês reaproveitam da chuva. Eu acredito que agora a economia fica em torno de R$200 por mês. Porque aqui a gente tem praticamente 4 famílias morando nessa propriedade, onde normalmente se gastava em torno de 75 mil litros. E se eu for mostrar a conta da Corsan, ela chega em torno de 14, 15, não chega a 20 mil litros por mês. Sabe como o seu José conseguiu toda essa economia? Instalando um sistema para reaproveitar a água da chuva. E pensar que tudo começou com a intenção de levar a água até a piscina que fica na casa no bairro Camobi. Era uma calha que eu tinha entre uma construção aqui, largava água para a piscina, e daí a minha filha, que é engenheira florestal, daí ela disse: pai, mas olha, isso aqui é uma coisa formidável, acho que você tem como fazer melhor a captação. Ele soube como aproveitar melhor. Primeiro instalou calhas no telhado da casa, 2 caixas d'água que levam tudo para a piscina. Isso mesmo, seu José usa a piscina da casa, que fica parada 9 meses no ano como reservatório para armazenar cerca de 40 mil litros de água, que é utilizada para vários fins, como a descarga do banheiro, lavagem de roupa. Ele reaproveita até a água que seria jogada fora com a limpeza da piscina, filtrando-a por meio da decantação. Tudo isso funciona com um sistema simples, mas bem planejado. O encanamento que vem por fora da casa é da água reaproveitada. A do encanamento interno é água potável, sem riscos de desperdício. O gasto com o sistema foi de aproximadamente R$2 mil com materiais recicláveis e a instalação que foi feita pelo próprio aposentado. Como o seu José falou anteriormente, além da esposa e de 2 filhos, outras 6 pessoas dividem a instalação da casa. Eles consomem água tratada apenas para beber, para o banho e também para lavar a louça e alimentos. A sujeira que tem no telhado, ela desce. Ela normal, ela desce e vai cair dentro da piscina, mas daí ela já se deposita no fundo do depósito, no caso. Aí, uma vez por mês, eu faço uma limpeza, mas também para isso eu também tive que fazer um outro trabalho. Porque se eu fosse fazer a drenagem daquela sujeira que está no fundo, eu jogaria para a rua em torno de 1.000 litros de água ou mais. Então eu também coloquei uma caixa d'água onde essa limpeza, essa drenagem, eu faço para dentro daquela caixa. Eu jogo, fica toda aquela sujeira, a água suja durante um dia ou 2, e nesses 2 dias a sujeira decanta e a água fica limpa de novo. Devolvo ela para a piscina sem perder uma gota d'água. Pensa que parou por aí? Seu José reaproveita a água que vem da máquina de lavar roupa pela 2ª vez. Ele armazena em baldes e tambores para a limpeza de calçadas da casa e também do carro. Nós temos uma tubulação, em vez de você largar a água para o esgoto normal, onde uma máquina lavar roupa, então a gente larga num outro cano e reaproveita, coloca os baldes aí, ainda podia ter uma estrutura melhor, mas a gente larga nos baldes e a partir dos baldes a gente faz para fazer todo o resto da limpeza da casa. Segundo os especialistas, ações como essa do seu José devem se tornar exemplo o mais rápido possível, antes que as fontes de água se tornem escassas para o consumo. O reaproveitamento da água é importante porque as fontes de águas elas são limitadas. As áreas das bacias hidrográficas são limitadas, que fazem a captação de água para as barragens. Consequentemente, vai chegar um momento em que o aumento populacional vai ser tão grande que nós não temos disponibilidade de água para atender toda essa demanda. Então, essa é a necessidade do reaproveitamento, ou seja, utilizar 2 vezes a mesma água. Se numa cidade tu tem uma demanda de 300 litros por pessoa, uma hipótese, e se você reaproveitar, tu pode talvez ter a mesma atividade com 150 litros, né? Aproveitando a metade. Né? Tímido com os microfones, seu José não fazia ideia que se tornaria um exemplo de cidadão para outras pessoas, mas garante, reaproveitar a água da chuva gera economia e a possibilidade de evitar problemas ambientais.
Vale muito a pena para a gente fazer economia e também acho que alguma coisa para ecologia, mas acho que além do benefício tem aquela outra parte, por exemplo, a parte de enchente também, né? Por exemplo, se cada um fizesse uma captação, por menos que seja, olha, se eu consigo captar em torno de 1 hora 20 mil litros d'água, se cada um segurasse 20 mil litros, talvez nem enchente daria. A seguir, um ano após a obrigatoriedade, o que pensam os alunos e também os avaliadores de autoescola sobre o uso de simuladores. Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. O uso do simulador para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação é obrigatório em todo o país. A medida entrou em vigor desde 1º de janeiro, mas aqui no Rio Grande do Sul o método já era utilizado desde o ano passado. A nossa equipe visitou autoescolas de Santa Maria para saber a opinião dos alunos quanto à eficácia do equipamento. O simulador de direção voltou a ser alvo de polêmica na última semana, após a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que torna obrigatório o uso do equipamento nos centros de formação de condutores em todo o país. Aqui no estado, a medida não traz nenhuma novidade, já que o equipamento é exigido desde 2014. Porém, a decisão trouxe à tona novamente a reflexão sobre o uso do simulador. Para o vice-presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul, o equipamento traz bons resultados. O simulador é uma ferramenta pedagógica que vem auxiliar o processo de formação do condutor. A maioria das pessoas tem uma ilusão que o simulador acaba sendo um videogame. É bom salientar que no videogame você tem o comando do processo, você faz o que você quer com os equipamentos, com os veículos que você está jogando. Já no simulador é o contrário. O simulador, ele te dá o comando e a pessoa precisa desempenhar as funções. Então, você não tem autonomia sobre o equipamento, é o equipamento que te orienta. No simulador de direção, os alunos podem vivenciar situações do cotidiano no trânsito. Neste exercício aqui, por exemplo, o equipamento mostra como ingressar em uma rodovia, trafegar de forma segura e ainda com economia de combustível. Para este instrutor, o equipamento permite aos alunos experimentar diferentes manobras, errar e compreender o motivo do erro. Você dirige normalmente numa via, de repente começa a chover. Ou vice-versa, você está trafegando numa via boa, né, bem pavimentada, e de repente se depara com uma situação de péssimas condições. E a gente consegue dar essa visão geral ao condutor. Da mesma forma que no mesmo momento a gente consegue orientá-lo. Mudou o cenário, precisamos voltar a ter outra percepção de condução. Os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação realizam um total de 5 aulas no simulador, com a duração de 30 minutos cada. Este foi o segundo dia de atividades de Christian no equipamento. O estudante acredita que a experiência vai ajudar a ter mais segurança na hora de dirigir. Achei muito produtiva, é uma ótima forma de pôr em prática a teoria, né, no caso, antes de sair, mas acho que nada substitui, né, a dirigir o carro, no caso, na verdade. Letícia, que já está realizando as aulas práticas, percebe que o simulador ajuda, mas concorda que ele seria um complemento, não substituindo as aulas com o veículo.
Me ajudou no sentido de que eu nunca tinha tido contato com o carro, nunca tinha dirigido, né? Então a questão de aprender as marchas, aprender os pedais, mais essa parte técnica. A questão do andar na rua, eu acredito que não tanto, porque o simulador ele é meio irreal, assim, né? A gente não conhece os trajetos, não conhece as ruas, mas essa questão de aprender os componentes do carro foi bem importante. O diretor deste CFC também percebe que o simulador traz benefícios para quem, assim como Letícia, não teve contato algum com o automóvel. Os instrumentos, né, do carro ali, do painel, né, o conhecimento do painel, alavanca de marcha, os pedais, né, então toda aquela parte ali ele já vai ter o contato aqui, né. As 5 horas de aula com o simulador serão acrescentadas à carga horária de 45 horas teóricas e 20 horas práticas já exigidas, o que poderá resultar em aumento das taxas repassadas aos futuros motoristas. Porém, aqui no estado, como a medida já estava em vigor, os valores para a obtenção da carteira de habilitação não devem ser alterados. Nos dias de hoje, ter uma carteira de identidade é comum e não há limite mínimo nem máximo de idade para ter uma. Mas caso você precise levar seu filho para fazer o documento ou fazer uma segunda via, sabe qual órgão procurar? Olha só o sorriso da Cauane. Ela tem apenas 7 meses de vida. A Caroline, mãe dela, nunca ouviu falar que nesse dia 29 de julho é o dia da identificação. Mas sabe o tamanho da importância de uma carteira de identidade. Por isso, levou a filha para fazer o documento. É importante porque é uma cidadã desde pequena, como eu já disse, e eles estão exigindo nos postos de saúde também para viajar, eles pedem também nos ônibus, né? Então é isso que eu acho importante, fazer a identidade. Quem não tem uma carteira de identidade pode encaminhar o documento de 2 maneiras. Uma é agendar atendimento pelo site agenda.tudofacil.rs.gov.br, guardando bem a data em que deverá comparecer à agência do Cine, onde funciona o Instituto Geral de Perícias, em Santa Maria. A outra é ir até a agência, que fica na Rua Alberto Pasqualini, número 125, e pegar uma ficha de atendimento. Mas elas são limitadas a 50 pessoas por dia, a fim de garantir também a demanda de agendamentos pelo site e os atendimentos prioritários. É necessário levar a certidão de nascimento ou casamento sem rasuras e também o CPF. Menores devem estar acompanhados de um responsável. A primeira via é de graça para todos e fica pronta em até 12 dias. A partir da segunda via, o documento custa R$ 54,24. Foi o valor que esta professora pagou para fazer uma nova carteira de identidade. Várias vezes a gente precisa e a minha já estava bem ultrapassada. Então, e é uma coisa que a gente ocupa no dia a dia, a gente não tem como fazer nada sem a identidade, né? Agendando no site, você escolhe o dia e a hora. Então, em cerca de 20 minutos, 30 minutos vai estar liberado. Se tem só a questão do horário do almoço para fazer isso, então é recomendado o agendamento para quem tem pouca disponibilidade de tempo. Por dia, o posto do IGP de Santa Maria faz em média 150 carteiras de identidade, um documento que não deixa você ser um desconhecido na multidão e lhe garante cidadania e uma série de direitos. Não é, Cauane? Em instantes, você vai conhecer o trabalho do DJ Márcio Mirail. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Chegou a hora do Jornal da Unifra destacar o espaço cultural e nesta edição o DJ Márcio Mirail é o nosso convidado. Ele tem cerca de 15 anos na cena musical eletrônica gaúcha e na região sul. Neste bate-papo com o Jefferson Andrade, o DJ falou ainda sobre dividir o palco com seu pai, o músico Renato Mirail.
Fim de semana é sinônimo de espaço cultural aqui no Jornal da Unifra. E o nosso convidado de hoje é o Márcio Mirail, DJ aqui de Santa Maria, que está há cerca de 15 anos, né, Márcio, na atividade. Já te pergunto, Márcio, o que tu percebe que mudou na noite de Santa Maria, principalmente na cena eletrônica, desses 15 anos para cá? Cara, olha, em termos de cena eletrônica, a música eletrônica ela cresceu muito, né? Nesses 15 anos, desde a época que eu comecei pra cá, a música eletrônica ela era uma coisa de gueto e depois expandiu para o modo geral, tomou o gosto do público em geral. A cena, especialmente de Santa Maria, ela teve vários picos, entendeu? Teve a época da Viptronic ali, que foi uma época maravilhosa, acho que durou até, se não me engano, 2005 ou 2007, que teve a última edição. E agora tem a Sunset Sessions aqui, que é um projeto que está representando muito bem a região centro do estado aqui, Santa Maria e região, que é um projeto super expressivo. E no geral, acho que em termos de interior do estado, as cidades para baixo de Santa Maria, mais afastadas, eu acho que é aí que a coisa cresceu e que aumentou e que não tinha tanto espaço antes. Mais ou menos na contramão do que acontece com outros estilos. Por exemplo, sertanejo, né, que os grupos vêm para Santa Maria, no caso, para ganhar mais visibilidade. Na música eletrônica foi ao contrário. Ao contrário, exato. O pessoal sai de Santa Maria para ir para o interior. O interior está consumindo muitos DJs legais, muitos artistas legais desse meio, e eu toco em cidades que agora, de uns anos para cá, que eu nunca imaginei tocar e ter um resultado tão positivo. E para quem não percebeu, ou para quem percebeu o sobrenome do Márcio, né? O Márcio é filho do Renato Mirail, que é um músico aqui de Santa Maria. Márcio, te pergunto, já aconteceu alguma parceria musical contigo e o teu pai? O meu pai lançou um CD próprio em 2002, se chama Azuleza, e no show eu participei ali de 4 músicas, né, na hora do show do lançamento, e até em alguns shows do disco que ele tocou, acabei participando também, porque o disco ele tem alguns samples. Então eu em vez de ser aquilo gravado lá na hora, eu fui executar lá essa parte de sample e foi bem legal. Ele tá querendo gravar outro disco agora, por esse ano ou início do ano que vem, e agora, como eu tô com conhecimento bem maior da produção musical e comecei a estudar mais isso, eu quero fazer uma participação maior e acabar agregando mais, né, nesse trabalho dele. Márcio, vou te pedir então para deixar os teus contatos, para o pessoal ter acesso ao teu material na internet. Beleza. Facebook, Márcio Mirail, tem minha fanpage, meu perfil pessoal. Mixcloud, tem mais de 20 sets meus online, sets ao vivo, podcasts que eu participo, Lounge Itapema em Floripa, que eu sou residente, Hotel DJ, tem vários podcasts e material para o pessoal baixar. Meu SoundCloud, que vai começar a entrar minhas músicas próprias, já entrou a primeira, e também tem material lá. Mixcloud.com/MárcioMirail, soundcloud.com/MárcioMirail, e no Facebook, Twitter, Instagram, tudo @MárcioMirail, barbada. Márcio, a gente te agradece por nos receber aqui na tua casa, que também é o teu estúdio. Isso aí. Né? A gente te deseja muito sucesso aí. E o Espaço Cultural do Jornal da Unifra deste final de semana fica por aqui. É isso aí. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Agora um pouco mais do trabalho do DJ Márcio Mirail. Um grande abraço a todos e até mais.